6 anos. Vamos relembrar aqui que a região serrana do Rio vivenciou uma tragédia climática nunca vista antes. Tragédia essa que chocou o país e também o mundo inteiro. Vamos rever aqui algumas imagens marcantes. Depois de dias de chuva e um forte temporal, em 7 cidades as ruas alagaram, rios encheram e morros vieram abaixo carregando o que viam pela frente. Né? Não tem como esquecer. E 918 pessoas morreram. Você vê aí essa imagem chocante do resgate. A dona Ilair foi uma sobrevivente. Essa imagem é inesquecível realmente. Além dos efeitos psicológicos, muitos sobreviventes ainda hoje enfrentam dificuldades para se recuperar, reerguer a vida, principalmente a parte financeira. Também não é para menos. A gente preparou aqui uma ilustração para vocês acompanharem aqui que dos imóveis prometidos pelo governo do estado, as vítimas da tragédia, mais de 2.100 ainda não foram entregues imóveis, né? Não receberam imóveis, a maioria em Teresópolis. Se observa assim também que em Teresópolis, a maior parte dos desaparecidos, dos 100 desaparecidos, 74 eram de Teresópolis, nunca mais foram encontrados, né? Olha, a previsão de entrega, segundo o governo do estado, no primeiro semestre deste ano. A gente pode observar aqui, ó, temos algumas cidades, as listas de algumas cidades. Em Bom Jardim, são 194 casas que não foram entregues, previsão aí até o fim do ano. Em Areal, 158 casas, previsão de entrega também até o fim do ano. Em Sumidouro, 100 casas, 80 casas em São José do Vale do Rio Preto, com previsão aí todas também de entrega até o fim do ano. E sobre as obras de recuperação nas cidades atingidas, como contenções de áreas de encosta e rios, também obras em rios, estava previsto um investimento do governo do estado de cerca de 840 milhões de reais. 6 anos depois, só metade desse valor foi usada nessas obras. E aí a Priscila volta, porque a grande conclusão que se chega, né, Priscila, é que as ações do governo não acompanham a necessidade dessas pessoas, né, que sofreram com essa tragédia. Pois é, Cris, na verdade é que se gastou mais recuperando os prejuízos da chuva do que investindo em prevenção. E é com isso que os moradores ficam preocupados. Em 2011, mais de 900 pessoas morreram na região serrana do Rio, vítimas de deslizamentos e enchentes. Aqui em Petrópolis, o local mais atingido foi o Vale do Cuiabá. 6 anos se passaram e pouco foi feito. As demolições das casas que começaram há mais de 2 anos ainda não terminaram. Das 6 pontes que foram levadas pela enxurrada, apenas 2 foram reconstruídas. Em alguns pontos foram improvisadas pontes de madeira. O rio Cuiabá continua assoreado, não se vê obras de prevenção no local. As 2 sirenes que foram recentemente instaladas ainda não funcionam. Eu acho que realmente está faltando uma iniciativa, né? A gente está vendo que a situação tá abandonado mesmo a nossa casa. Ninguém faz nada, o rio não foi feito nada, né? A gente só está aguardando. Uma hora, né? Quem sabe? Em 2011, o Ministério das Cidades aprovou mais de 500 milhões de reais em obras de prevenção na Serra. Mas o dinheiro não foi repassado porque as obras não começaram. No ano seguinte, aumentou bastante o número de projetos de prevenção. O orçamento chegou a quase 2 bilhões de reais, mas apenas 62 milhões foram efetivamente pagos. De lá para cá, o Ministério das Cidades informou que foram investidos inicialmente 845 milhões de reais em 8 intervenções de drenagem urbana na Serra, mas foram usados apenas 253 milhões de reais, cerca de 30% do total. A verdade é que o governo gasta muito mais arrumando o que a chuva estragou do que com prevenção. Em toda a região serrana foram direcionados mais de 550 milhões de reais para a construção de moradias. O valor corresponde a apenas pouco mais da metade das 4.573 casas prometidas a desabrigados que foram entregues. 2.132 ainda estão em construção,
Mais de 70 milhões foram gastos com indenizações às vítimas. E ainda tem muita gente para receber. 2.500 famílias ainda dependem do aluguel social. Segundo o Estado, o gasto com o benefício é mais de R$1.300.000 por mês. Com o valor gasto estimado só para este ano, daria para construir 126 unidades habitacionais. Petrópolis é a cidade com o maior número de famílias beneficiadas. São mais de 1.000. A maioria está com o aluguel social em atraso. Ali pessoas morreram, né? Casas já foram demolidas. Então há várias famílias ali, principalmente desse pedaço, que hoje em dia algumas estão lá e não têm aluguel social, né? Algumas pessoas voltaram, até mesmo porque o aluguel do Estado está atrasado, já vão fazer 2 meses. A gente precisa que as pessoas deem atenção a gente, as famílias das tragédias. Ficamos 6 anos, gente, 6 anos sem nenhuma resposta, de nada. Só em Nova Friburgo, 429 pessoas morreram na tragédia. De lá para cá, até houve entrega de casas para as famílias que ficaram desabrigadas, mas há bairros que ainda precisam de obras de prevenção e recuperação. Em meio ao verde da paisagem montanhosa de Nova Friburgo, o concreto aparece nas contenções de encostas. Segundo o governo do estado, 79 foram construídas na cidade desde 2011. Em algumas, foi usado um recurso natural. Esta encosta, por exemplo, foi toda coberta pela biomanta, um jeito natural de conter os deslizamentos. Havia residências, né? Algumas caíram, né? Foram interditadas, hoje o mato tomou conta, não foram demolidos, né? O restante, né? E você vê que está escondido. E aqui em cima nós temos uma fenda no qual foi muito falado na época da tragédia, foi monitorada, foi feito estudo, análise, mas o bairro não sabe desses resultados. E hoje você vê que foi coberto pela vegetação. Os rios da cidade também passaram por obras. Na fase emergencial foram quase 14 milhões e meio de investimento. E atualmente estão sendo investidos pelo INEA 215 milhões de reais na execução das obras no Rio Bengalas. Milhares de famílias ficaram sem as casas. Uma parte negociou os imóveis para receber indenização. 544 famílias ainda precisam concluir esse processo. A outra parte, que preferiu receber um imóvel do governo, esperou quase 6 anos para que todos fossem contemplados. Os últimos apartamentos que ainda estavam vazios aqui no Terra Nova foram entregues para os moradores no final do ano passado. E neste mês, eles já podem fazer a mudança. No total, o governo do estado entregou aqui em Nova Friburgo 2.337 unidades habitacionais. Outras 50 casas de alvenaria construídas pela prefeitura nunca foram entregues aos desabrigados. Por um bom tempo, as construções quase concluídas ficaram abandonadas e há 1 ano foram invadidas por famílias que contaram terem sido atingidas pela tragédia, mas que nunca teriam recebido nenhuma ajuda. E ainda tem algumas localidades, como o bairro São Geraldo, por exemplo, que mesmo tendo sido fortemente atingido e ainda ter milhares de moradores vivendo em áreas de risco, nunca recebeu nenhuma obra estrutural. Nós só recebemos aqui uma reformazinha, né, no posto e no colégio, que era o básico, né, para que voltasse a funcionar. Mas contenção, nós não recebemos nenhuma obra, nem do governo municipal, nem do governo estadual, nem federal. Precisamos de galeria, né, escadas de contenção que né, desabaram, ponte. Esse córregozinho que tem aqui, que recebe essa água toda do bairro, ele sempre enche? Enche. Qualquer chuvinha? Qualquer chuvinha, porque ele passa por aqui. Para a rua aqui, para os moradores que precisam passar na rua, não passa? Não, quando enche, não. Não passa? Não passa. Aí vem um caminhão carregar o pessoal para botar para cá. Tem sempre precisar de ajuda de alguém. De alguém, minha filha. É horrível. Há 6 anos, vamos relembrar aqui que a região serrana do Rio vivenciou uma tragédia climática nunca vista antes. Tragédia essa que chocou o país e também o mundo inteiro. Vamos rever aqui algumas imagens marcantes. Depois de dias de chuva e um forte temporal, em 7 cidades as ruas alagaram, rios encheram e morros vieram abaixo carregando o que viam pela frente. Né? Não tem como esquecer. E 918 pessoas morreram. Você vê aí essa imagem chocante do resgate. A dona Ilair foi uma sobrevivente. Essa imagem é inesquecível realmente.
Além dos efeitos psicológicos, muitos sobreviventes ainda hoje enfrentam dificuldades para se recuperar, reerguer a vida, principalmente a parte financeira. Também não é para menos. A gente preparou aqui uma ilustração para vocês acompanharem aqui que dos imóveis prometidos pelo governo do estado, as vítimas da tragédia, mais de 2.100 ainda não foram entregues imóveis, né? Não receberam imóveis. A maioria em Teresópolis. Se observa assim também que em Teresópolis, a maior parte dos desaparecidos, dos 100 desaparecidos, 74 eram de Teresópolis, nunca mais foram encontrados, né? Olha, a previsão de entrega, segundo o governo do estado, no primeiro semestre, era no primeiro semestre deste ano. A gente pode observar aqui, ó, temos algumas cidades, as listas de algumas cidades. Mais de 550 milhões de reais para construção de moradias. O valor corresponde a apenas pouco mais da metade das 4.573 casas prometidas a desabrigados que foram entregues. 2.132 ainda estão em construção. Mais de 70 milhões foram gastos com indenizações às vítimas. E ainda tem muita gente para receber. 2.500 famílias ainda dependem do aluguel social. Segundo o estado, o gasto com o benefício é mais de R$1.300.000 por mês. Com o valor gasto estimado só para este ano, daria para construir 126 unidades habitacionais. Petrópolis é a cidade com o maior número de famílias beneficiadas. São mais de 1.000. A maioria está com o aluguel social em atraso. Ali pessoas morreram, né? Casas já foram demolidas. Então há várias famílias ali, principalmente desse pedaço, que hoje em dia algumas estão lá e não têm aluguel social. Né? Algumas pessoas voltaram, até mesmo porque o aluguel do estado está atrasado, já vão fazer 2 meses. A gente precisa que as pessoas deem atenção a gente, as famílias das tragédias. Ficamos 6 anos, gente, 6 anos sem nenhuma resposta, de nada. Só em Nova Friburgo, 429 pessoas morreram na tragédia. Apenas 2 foram reconstruídas. Em alguns pontos, foram improvisadas pontes de madeira. O rio Cuiabá continua assoreado, não se vê obras de prevenção no local. As 2 sirenes que foram recentemente instaladas ainda não funcionam. Eu acho que realmente está faltando uma iniciativa, né? A gente está vendo que a situação tá abandonado mesmo a nossa casa. Ninguém faz nada, o rio não foi feito nada, né? A gente só está aguardando. Uma hora, né? Quem sabe? Em 2011, o Ministério das Cidades aprovou mais de 500 milhões de reais em obras de prevenção na Serra. Mas o dinheiro não foi repassado porque as obras não começaram. No ano seguinte, aumentou bastante o número de projetos de prevenção. O orçamento chegou a quase 2 bilhões de reais, mas apenas 62 milhões foram efetivamente pagos. De lá para cá, o Ministério das Cidades informou que foram investidos inicialmente 845 milhões de reais em 8 intervenções de drenagem urbana na Serra, mas foram usados apenas 253 milhões de reais, cerca de 30% do total. A verdade é que o governo gasta muito mais arrumando o que a chuva estragou do que com prevenção. Em toda a região serrana foram direcionados. Em Bom Jardim, são 194 casas que não foram entregues. Previsão aí até o fim do ano. Em Areal, 158 casas, previsão de entrega também até o fim do ano. Em Sumidouro, 100 casas, 80 casas em São José do Vale do Rio Preto, com previsão aí todas também de entrega até o fim do ano. E sobre as obras de recuperação nas cidades atingidas, como contenções de áreas de encosta e rios, também obras em rios, estava previsto um investimento do governo do estado de cerca de 840 milhões de reais. 6 anos depois, só metade desse valor foi usada nessas obras. E aí a Priscila volta, porque a grande conclusão que se chega, né, Priscila, é que as ações do governo não acompanham a necessidade dessas pessoas, né, que sofreram com essa tragédia. Pois é, Cris, na verdade é que se gastou mais recuperando os prejuízos da chuva do que investindo em prevenção. E é com isso que os moradores ficam preocupados.
Em 2011, mais de 900 pessoas morreram na região serrana do Rio, vítimas de deslizamentos e enchentes. Aqui em Petrópolis, o local mais atingido foi o Vale do Cuiabá. 6 anos se passaram e pouco foi feito. As demolições das casas que começaram há mais de 2 anos ainda não terminaram. Das 6 pontes que foram levadas pela enxurrada. Tragédia de lá para cá, até houve entrega de casas para as famílias que ficaram desabrigadas, mas há bairros que ainda precisam de obras de prevenção e recuperação. Em meio ao verde da paisagem montanhosa de Nova Friburgo, o concreto aparece nas contenções de encostas. Segundo o governo do estado, 79 foram construídas na cidade desde 2011. Em algumas, foi usado um recurso natural. Esta encosta, por exemplo, foi toda coberta pela biomanta, um jeito natural de conter os deslizamentos. Havia residências, né, algumas caíram, né, foram interditadas, hoje o mato tomou conta, não foram demolidos, né, o restante, né, e você vê que está escondido. E aqui em cima nós temos uma fenda no qual foi muito falado na época da tragédia, foi monitorada, foi tudo, foi feito estudo, análise, mas o bairro não sabe desses resultados. E hoje você vê que foi coberto pela vegetação. Os rios da cidade também passaram por obras. Na fase emergencial, foram quase 14 milhões e meio de investimento. E atualmente estão sendo investidos pelo INEA 215 milhões de reais na execução das obras no Rio Bengalas. Milhares de famílias ficaram sem as casas. Uma parte negociou os imóveis para receber indenização. 544 famílias ainda precisam concluir esse processo. A outra parte, que preferiu receber um imóvel do governo, esperou quase 6